Que bom que você está aí com a gente, mais uma transmissão, e tem sido uma experiência bastante diferente para nós, já que estamos acostumados a ficar perto das pessoas, olhar para elas, mas tem um grupo pequeno aqui, mas poderoso no coração e no espírito, e nós estamos aqui na retaguarda em oração pela sua vida, você que está nos ouvindo agora. E nós vamos fazer uma pausa na série que nós temos pregado durante o mês de março com o tema Up, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esperança. De manhã já falamos e vamos falar agora à noite. Então prepare o seu coração, se acomode bem, se aquiete e deixe o Espírito Santo continuar falando ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus já começou a fazer isso, e a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Eu quero ler um trecho das Sagradas Escrituras com vocês, que está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, dos versículos 21 a 26. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, dos versículos 21 a 26. Diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a esperança, e nós já falamos isso pela manhã, e o tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês que estão aqui, com você que está aí na sua casa, é a favor da esperança. Em tempos de tantas notícias, de tantas informações, nós como povo de Deus, crendo na palavra de Deus, crendo na autoridade de Jesus sobre todas as coisas, nós queremos declarar, e nós vamos fazer um movimento, que nós somos a favor da esperança. Hashtag a favor da esperança. Enquanto há desesperança, enquanto há desespero, enquanto há medo, enquanto há incerteza, enquanto há tabulações de dados, enquanto há movimentos que estão ao nosso redor, que nós não temos controle, nós, como povo de Deus, somos a favor da esperança. E por que nós somos a favor da esperança? Porque a esperança é o oxigênio que vai manter os nossos pulmões respirando nesses dias. Hoje o ministro da Saúde disse que está providenciando uma série de novos equipamentos de respiração mecânica, prevendo aí, quem sabe, um pico de enfermos e de pessoas que vão precisar fazer uso dos hospitais, dos seus centros de terapia intensiva. E essas pessoas que estão gravemente acometidas do coronavírus em vários lugares do mundo estão precisando de respiradores. Mas existem pessoas que não vão para os hospitais, existem pessoas que têm saúde física, mas estão tomadas pelo medo, estão tomadas pela incerteza, pelo pânico. Então, o aparelho, o respirador que você precisa para manter os seus pulmões oxigenados e funcionando livremente se chama esperança. A esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Uma pessoa sem esperança, ela fica acorrentada ao desespero. O desespero é sinônimo de alguém que deixou de acreditar que algo pode vir pela frente e fazer com que aquela situação possa ser mudada. A esperança, segundo a palavra de Deus, é como aquela árvore cortada, mas que mesmo cortada, mesmo decepada, mesmo separada da sua raiz, ela pode voltar a brotar. A esperança é aquele sentimento, é aquela convicção, diante da situação mais violenta e mais brutal que a gente possa viver, ou mais trágica, de que Deus
gerará um renovo, que o Senhor Jesus trará um renovo. E eu gosto muito do texto de Jó que fala sobre essa figura da árvore, e isso é importante para nós nesses dias, ainda que as coisas fiquem piores. Jó capítulo 14, versículos 8 e 9, falando desta árvore que, se as suas raízes forem cortadas, diz assim: as suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com um cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada, ou em algumas versões, muda nova. Ainda que a terra trema, ainda que as coisas aconteçam da pior maneira possível, e nós estamos orando para que isso não aconteça, estamos orando para que o pior já tenha acontecido e agora só venha o melhor, nós precisamos crer que ao cheiro das águas, essa árvore pode voltar a brotar. Eu gosto muito de um teólogo alemão, e ele escreveu um livro sobre esperança formidável. O nome dele é Jürgen Moltmann. E Moltmann disse que a esperança tem o seu princípio na fé, e a fé dá sentido à esperança. A fé em Cristo sem a esperança produz um conhecimento infrutífero e improdutivo, enquanto que a esperança sem a fé é uma utopia vazia. Agora, a esperança em Cristo é a esperança que gera frutos para a eternidade. É isso que Moltmann disse. Um outro pregador e pensador que eu gosto bastante, chamado Tim Keller, disse que a esperança que uma pessoa tem na sua vida define a maneira com que ela vive o presente, mas que também ela olha para o futuro. A esperança que uma pessoa tem na sua vida define o seu presente, mas também define a maneira com que ela olha para o seu futuro. Você tem esperança? Como você está olhando para o seu presente e como você está imaginando o seu futuro? E eu gosto muito do livro de Lamentações de Jeremias, em especial nesse capítulo, porque o nome do livro já diz que é um livro de murmuração, quem sabe, um livro de desabafo, de angústias, de dores, de lamento. E no meio desses desabafos, de murmúrios, Jeremias encontra força para dizer: eu quero trazer a memória. Embora eu tenha tantas razões para ficar lamentando, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias diz isso porque Jeremias experimentou o sofrimento numa dimensão muito intensa. Ele sabe o que é ser maltratado. Ele sabia o que era padecer de dores na alma, no espírito, não só fisicamente, porque a vida de Jeremias foi uma vida de uma pessoa que foi rejeitada, que não foi bem acolhida, que foi desprezada, que foi maltratada. Mas Jeremias, diante de todas as suas lutas, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele não esperava nada de bom na sua vida, a não ser aquilo que Deus tinha para ele, porque a sua vida era muito sofrida. Se você olhar o início desse capítulo, você tiver com uma Bíblia na tua casa, mas eu acho que vai ser projetado, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que ele é um homem que viu a aflição e sentiu o peso da vara do furor de Deus, ou da ira de Deus sobre a vida dele. No versículo 18 do mesmo capítulo, capítulo 3 de Jeremias, ele está tão afligido pela sua dor, que ele diz assim: o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Existe uma tradução que diz assim: a minha força já acabou, eu já estou sem energia, eu já não tenho mais forças para resistir, e eu também já não tenho força, olhando para tudo isso, até para crer na esperança. E aí vem o versículo 20, onde ele diz algo muito claro e que revela o estado do seu coração diante do seu sofrimento. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Do que a alma de Jeremias lembra? De todos os sofrimentos, de todas as rejeições, de todas as angústias, de todas as segregações que ele acabou vivendo. Mas o fato é que, embora ele veja um Deus que pune o pecador,
embora ele seja um homem que sente o peso da ira de Deus sobre a sua vida, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E alguém disse que a ira de Deus é Deus ferido no seu amor. A ira de Deus não é um Deus se manifestando com raiva, com rancor, com ódio, mas é um Deus que se manifesta extremamente com amor, mas ferido. E o que gera a ira de Deus na vida nossa, na nossa experiência? O nosso pecado. Porque o nosso pecado é uma afronta contra esse amor gratuito, voluntário, maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. E esse pecado, que faz parte da nossa essência, da nossa história, gera consequências angustiantes para a nossa vida e para a nossa jornada. E eu não tenho dúvida de que mais uma pandemia na história humana, dentre tantas outras que o ser humano já viveu, é fruto de uma história de pecado. E o pecado gera angústia. O pecado traz peso para o nosso coração. Mas o fato é que, ainda que nós estejamos arcando com as consequências de uma natureza pecaminosa, Deus se manifesta misericordioso e fiel. Por isso Jeremias vai dizer em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E isso é maravilhoso. Isso precisamos entender, que Deus é misericordioso apesar do nosso pecado, e eu creio que Ele continuará exercendo misericórdia, não só nessa quarentena, mas como diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, Ele vai se fazer misericordioso até 1000 gerações para aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Esse Deus é fiel, Ele é fiel ainda que nós sejamos infiéis, e essa aliança que Ele tem conosco, essa bondade que Ele tem conosco, ela vai se perdurar até 1000 gerações. Timóteo, Paulo, ao escrever a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: se nós permanecermos infiéis, Deus permanecerá fiel. 2 Timóteo 2,13 diz isso, que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, por que eu sou a favor da esperança e por que você tem que ser a favor da esperança? Jeremias já nos responde isso logo no início do texto que nós lemos. Precisamos ser a favor da esperança porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim. E Jeremias diz que elas se renovam a cada manhã, e a fidelidade do Senhor é grandiosa. A palavra misericórdia tem a ver com um objeto de profunda afeição. O misericordioso revela misericórdia àquilo ou àquele que ele tem profunda, intensa, genuína afeição. E se tem uma coisa que Deus tem pelos seus filhos, que Deus tem para cada um de nós e tem por todas as nações da terra, independentemente do pecado das pessoas, Ele tem uma profunda afeição. Deus nos ama de uma forma que a gente não pode imaginar. Ele nos ama numa dimensão que nós jamais poderemos sonhar ou amar. Deus nos ama profundamente. E é muito interessante quando a palavra misericórdia, o sentido de misericórdia entra na nossa história. Vocês sabiam que na criação, quando Deus cria todas as coisas, e Ele cria todas as coisas perfeitamente, cria o jardim, cria os animais, cria todo o sistema de vida, e depois cria o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, e o coloca no jardim. O ser humano conhecia muitas coisas de Deus. Deus passava na viração do dia para conversar com Adão. Eles, quem sabe, se abraçavam, sorriam juntos.
Adão revelava as suas experiências durante o dia. Eva também desfrutou disso, porque nós não sabemos quanto tempo levou da criação até o pecado do capítulo 3. Mas o fato é que o ser humano não conhecia a misericórdia de Deus até o dia que ele pecou. O ser humano conhecia muitas coisas sobre Deus, mas ele não conhecia a sua misericórdia. Se tem uma coisa que o pecado gerou, se a gente pudesse dizer, e você tem que me entender se você está comigo, de bom é que nós conhecemos a misericórdia. Nós não conhecíamos a misericórdia e não conheceríamos a misericórdia se não fosse por causa do pecado. Porque o que é misericórdia? De uma forma bem objetiva, misericórdia significa Deus não nos dar aquilo que a gente merece. Misericórdia significa Deus não nos punir na dimensão que nós merecemos ser punidos. E Ele faz isso porque nós somos objeto da sua profunda afeição. O ser humano desfrutava de muitas coisas de Deus, mas a queda revela agora uma nova relação. Uma relação onde Deus tem razões para destruir aquele que Ele ama, mas por misericórdia Ele prefere não destruir. Ele prefere amar, Ele prefere estender e gerar um superlativo, se a gente pudesse dizer isso, do amor dele em relação a cada um de nós. Ainda que sejamos rebeldes, ainda que nós profanemos o nome do Senhor, ainda que a gente seja infiel na nossa relação com Ele, as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, porque por profunda afeição que Ele tem por cada um de nós, Ele não nos deixa ser consumidos. E isso é maravilhoso, porque naquele momento de tensão, de angústia, de dificuldade, ali no capítulo 3 de Gênesis, aonde Deus poderia fazer assim, um estalo de dedo e destruir o ser humano, Ele traz a grande promessa da misericórdia, que seria aquele que viria para pisar a cabeça da serpente e destruir toda a obra do maligno contra o ser humano e destruir todo o efeito danoso do pecado contra o ser humano. Hoje eu disse lá em casa, acredito que pela manhã, a hora que eu cheguei aqui da escola bíblica online, de que o céu é um lugar maravilhoso. Nós vamos morar lá é a nossa casa. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, a nossa casa não é aqui. Nós somos viajantes, nós estamos de passagem, mas no céu nós vamos poder tomar posse dessa redenção, dessa promessa. Jesus aniquilando toda a obra, aliás, já aniquilou na cruz, toda a obra destruidora do pecado na nossa vida. E para mim isso engloba o momento que nós estamos vivendo. Qualquer enfermidade, qualquer ato de violência, qualquer arbitrariedade contra a vida humana, Jesus já venceu na cruz por causa da promessa que o Senhor fez, revelando a sua misericórdia. Naquele momento, Deus disse: eu estarei com vocês. Por isso, queridos, nós precisamos entender que na nossa história, por causa do pecado, a gente quer se destruir. Eu e você queremos nos destruir, mas por misericórdia, Deus não permite que isso aconteça, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, desde aquele dia no Éden. E eu queria que você tentasse imaginar, se alguém for bom em matemática, mas eu acredito que nós não conseguiremos tabular isso, nem com uma calculadora, quantas manhãs aconteceram desde aquele dia no Éden. Desde aquele dia no Éden, todas as manhãs, Deus revelou a sua misericórdia. E assim continuará acontecendo até o dia em que Jesus voltará. E nós aí, no céu, não vamos precisar nos relacionar com Deus por misericórdia. Porque aí Ele não vai ter mais motivo nenhum para querer nos punir. Porque lá estarão aqueles que foram lavados, remidos e comprados pelo Cordeiro. Então eu posso te afirmar que a misericórdia é algo de Deus, temporário, nos preservando e nos ajudando a ter uma relação boa com Ele até o dia que nós estaremos com Jesus.
Antes do pecado, o ser humano não experimentou dessa misericórdia. E quando estivermos na glória, também não precisaremos dela, porque estaremos plenamente em Deus e Deus estará plenamente em nós. Isso não é lindo? É Deus nos dando remédio, antídoto para que a gente não seja consumido pelo pecado, e é por isso que eu sou a favor da esperança. É por isso que Jeremias entendeu isso e ele diz: eu posso estar apanhando, eu posso estar sofrendo, eu posso estar aqui no perrengue geral, mas as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Isaías capítulo 33, um outro profeta maravilhoso que falou sobre a misericórdia. Isaías 33, versículo 2, Isaías vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa porção a cada manhã e a nossa salvação na hora do perigo. Eu acho que essa aqui era uma boa oração para todas as famílias fazerem nesse tempo de quarentena. Uma oração simples e uma oração objetiva. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força em 15 dias, em 30, 40, 60, não sei quanto tempo isso vai demorar, mas sem a nossa força a cada manhã, para que a gente não seja consumido pelo desespero. Ser a nossa salvação na hora do perigo. Louvado seja Deus. E isso é tão maravilhoso, porque há tanto tempo esse texto foi escrito, e isso é tão importante para nós hoje. Mas tem uma outra coisa que o pecado gerou e proporcionou a gente conhecer na relação com Deus. Nós não conhecíamos a misericórdia, mas também nós não conhecíamos a graça. O pecado nos possibilitou o relacionamento com a misericórdia e com a graça. E a graça é uma pessoa. A graça não é um conceito teológico. A graça não é uma confissão de fé de uma religião ou outra. A graça é uma presença. A graça é uma pessoa. E essa pessoa revela o amor de Deus por nós sem a gente ter nenhum mérito. Se na misericórdia Deus nos priva do peso por mérito, na graça Deus nos abençoa sem o mérito. É tão lindo olhar para Jesus caminhando e vivendo e encontrando pessoas pecadoras, e pela graça Ele vai curando, vai salvando, vai restaurando, vai mudando a vida das pessoas. E eu creio na graça de Deus, queridos. Essa graça que nos basta, essa graça que nos sustenta, essa graça que vai nos ajudar sem a gente ter nenhum mérito. Podemos ficar mais crente agora, e eu acho que na hora da crise a gente fica mais crente. Eu acho que tem mais gente lendo a Bíblia, hein? Vocês que estão aqui, vocês não acham também? Não tem mais gente orando agora? Está ouvindo mais louvores? Está pensando mais para falar? Está tomando mais cuidado com o que faz? Mas isso não é graça. A graça é Jesus te amando intensamente, sem você precisar fazer nada por Ele, porque Ele já fez tudo por você. E Ele te ama não pelos méritos, Ele te ama pelos seus deméritos. E é porque você tem demérito que Ele quer dizer: o meu poder se aperfeiçoa pela graça na sua fraqueza. Todos os dias Ele está conosco. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando o Senhor está falando com Paulo, e Paulo revela essa experiência maravilhosa com Jesus, e Jesus diz assim para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10, olha que lindo o versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas pandemias, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. É por isso que eu sou a favor da esperança, porque as misericórdias do Senhor
são a causa de nós não sermos consumidos. E eu quero declarar que nós não seremos consumidos pelo coronavírus. Nós não seremos consumidos por uma pandemia. Nós cremos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas não têm fim. E o Senhor vai sustentar o seu povo em fé até o dia do encontro. E é por isso que a gente precisa de misericórdia. Segunda e última lição. Eu sou a favor da esperança, porque a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu esperarei. Jeremias vai dizer isso no texto que nós lemos. A minha porção é o Senhor, portanto, nele esperarei. E eu quero falar um pouco sobre a porção. Porção poderia ser melhor traduzida, é a palavra em hebraico, shelach, e ela significa recompensa. Quando Jeremias estava dizendo, olha, eu estou sofrendo, eu posso até morrer, mas eu tenho uma recompensa. E a minha recompensa é o Senhor. Então é nessa recompensa que eu espero. Um dia o Senhor disse para Arão, lá no livro de Números, no capítulo 18, versículo 20, e é muito lindo esse diálogo do Senhor com Arão, dizendo assim, disse ainda o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas ou entre os filhos de Israel. O que o Senhor está querendo dizer para Arão é, eu sou a tua recompensa. Eu sou a tua recompensa. O problema é que diante dos sofrimentos, diante das lutas, a gente não consegue entender que o Senhor é suficiente como recompensa e porção na nossa vida. A gente quer mais. A gente, por causa do pecado, vive com uma síndrome do descontentamento. Tem muita gente descontente. E até dias atrás estava reclamando demais com Deus. Muito descontente. E quando a gente vive no descontentamento, nós estamos declarando para Deus, a sua porção na minha vida não me é suficiente. Essa recompensa que o Senhor diz que tem para mim, não me é suficiente. Mas Jeremias está dizendo, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor, e ele vai dizer isso no versículo 25, se ele é a minha porção, por isso é bom esperar por ele. É bom esperar por ele. É bom para aqueles cuja esperança estão nele. A palavra porção para mim significa suficiência. E nesses dias de dificuldade, nesses dias de medo, eu quero te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, o Senhor é a tua recompensa. O Senhor é a tua porção. Esteja satisfeito nele. O salmista disse no Salmo 37, agrada-te do Senhor. O que ele quer dizer? Esteja satisfeito no Senhor e ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Então nós precisamos guardar que o Senhor é a nossa porção. Ele é a nossa recompensa nesses dias. Por isso nós precisamos desejar mais a Ele do que as bênçãos. Precisamos desejar mais a sua presença do que as suas bênçãos. Até porque eu também acredito, e aqui hoje eu estou falando de coisas do já e o ainda não, que estão na minha cabeça, é que as bênçãos também são transitórias nesse mundo de pecado. Nesse mundo em que a gente precisa da misericórdia, precisa de uma água na boca, quando a gente está com muita sede, Deus vem, tem misericórdia e nos dá bênção. Mas no dia que a gente estiver no céu, a bênção será o próprio Senhor. A bênção será a presença dEle. Você não vai precisar de nada, aliás, você não vai nem se dar conta do que você precisa. Você está pensando hoje como é que vai ser o final do mês, começo do mês, como é que você vai pagar isso, pagar aquilo, aqueles que moram de aluguel, aqueles que têm compromissos com financiamentos, aqueles que têm os seus empregados para pagar no final do mês, aqueles que têm uma série de coisas para fazer. Você pode estar perguntando, meu Deus, qual vai ser a minha porção? Eu quero te dizer que isso tudo é fruto dessa história de pecado que a gente vive. E lá no céu, você não vai se preocupar com nada disso, porque Ele enxugará dos nossos olhos
todas as lágrimas, e em Cristo, na glória, na eternidade, nós vamos estar plenamente satisfeitos. Mas a gente pode experimentar disso agora, dizendo que o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha recompensa. Quando Deus estava conversando com Abrão, e Abrão está naquele momento de sair de Gerar e ir para a terra que Deus havia preparado para ele, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus disse para Abrão uma palavra que eu gostaria de dizer para a tua casa também. Deus me falou isso hoje. Diante de tanto medo, olha que lindo. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. O escudo te protege na guerra. Quando vem uma flecha, quando vem um dardo, eu estou nesses períodos aí, descobri uma série, eu e a Mabel, a gente está tentando assistir, mas a série é longa e as brigas são muito relacionadas às armas medievais, flecha, lança, espada, e a maneira com que eles se defendem é com o escudo, e a gente vendo aquilo percebe que quão importante é o escudo quando o seu adversário lhe lança uma flecha ou tenta tacar uma espada contra você. Deus está dizendo isso para Abrão. Abrão, diante de todos os perigos, diante de todas as dificuldades, diante de todas as flechas que estão vindo sobre você, eu sou o teu escudo. Diga aí na tua casa, o Senhor é meu escudo. O Senhor é o escudo dos meus filhos, da saúde dos meus filhos. O Senhor é o escudo da minha família. O Senhor é o escudo das minhas finanças. O Senhor é o escudo da minha história. O Salmo 142, versículo 5, o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio. E tem uma versão no Salmo 142, versículo 5, que ao invés de estar lá, és tudo o que eu tenho, é uma versão nova, que é Nova Almeida atualizada. Ele vai dizer assim: tu és a minha porção na terra dos viventes. O Senhor é a nossa porção. Nesse tempo de crise eu sou a favor da esperança, porque o Senhor é a minha porção. Por isso, querido, eu quero concluir deixando algumas palavras para você. Aprenda a confiar nesse Deus, em que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e assim será sucessivamente em todo esse período que a gente estiver vivendo, porque as suas misericórdias não têm fim. Infelizmente, a doença, a enfermidade, a guerra, a tragédia é fruto de uma decisão que o ser humano tomou, e o pecado trouxe isso para a nossa experiência. Mas Deus, por misericórdia, por ter uma profunda afeição por cada um de nós, não nos permite sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então guarde isso no seu coração. Guarde e aprenda a contemplar a bondade de Deus nesses dias. É tempo da gente olhar para as coisas boas e não as coisas ruins. Eu tenho dito isso lá em casa e eu quero dizer para você com muito amor: não consuma tudo que está sendo dito sobre o coronavírus. Não consuma. Você vai ficar em desespero. Nós somos portadores das boas novas e não das más notícias. Não replique coisas improcedentes que geram medo e pânico. Já tem muito médico falando no WhatsApp, já tem muito especialista falando na TV. Vamos proclamar as boas novas. Jeremias disse: eu tenho razões e mais razões para lamentar. Eu tenho razões e mais razões para viver em desespero. Mas eu quero trazer à minha mente, à minha memória, aquilo que pode me dar esperança. Jeremias vai dizer lá no último versículo que nós lemos. Aliás, a gente podia fazer uma brincadeira com os 3 últimos versículos que a gente leu, 25, 26 e 27. Existe uma tríplice menção sobre a bondade do Senhor. Olha que lindo. Primeiro, no versículo 25, ele vai dizer que o Senhor é bom. Então isso é maravilhoso. No versículo 26 ele diz: porque o Senhor é bom esperar, tranquilo por Ele. E aí no versículo 27 ele vai dizer: é bom que o homem suporte tudo isso. O Senhor é bom
É bom esperar nele e é bom que a gente suporte. A bênção da esperança é esperar. A bênção da esperança é esperar e não se desesperar. Desesperança coloca em xeque a porção que Deus é na nossa vida. O povo de Israel precisou esperar. Os discípulos de Jesus precisaram esperar. Quando Jesus subiu ao céu, em Atos capítulo 1, ele disse: me esperem. E a igreja está fazendo o que até hoje? A igreja está esperando a Jesus. Então, somos a favor da esperança, porque ele vem. E quando ele vier, ele vai pôr fim a tudo isso que nos gera medo, pânico e desesperança. Quero deixar alguns textos para encerrar com você. Primeiro texto, Salmo 25, versículo 3. Diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Outro texto que eu quero deixar para você, Salmo 33, versículo 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu sou a favor da esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Se o pessoal do louvor quiser vir aqui, quiser cantar mais uma canção. Eu sou a favor da esperança, porque Cristo está comigo não só todas as manhãs, mas todas as tardes, todas as noites e todas as madrugadas da minha vida. Eu sou a favor da esperança, porque Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Eu sou a favor da esperança, porque a salvação vem do Senhor. Eu sou a favor da esperança, porque ainda que eu tenha cinzas de angústia e de desespero diante de mim, eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus te abençoe e que você também, assim como eu, entre nesse movimento. Eu sou a favor da esperança. Hashtag eu sou a favor da esperança. Eu sou a favor da esperança.